A votação foi acirrada e foi decidida somente após o último voto de desempate concedido pela ministra Carmen Lúcia. Por 6 votos a 5, a Corte foi favorável à inelegibilidade por 8 anos de condenados antes da publicação da lei. O entendimento que prevaleceu é no sentido de que é no momento do registro de candidatura na Justiça Eleitoral que se verificam os critérios da elegibilidade do candidato. Dessa forma, quem foi condenado por abuso político e econômico, mesmo que anterior à lei, está inelegível por 8 anos e não poderá participar das eleições do ano que vem. Centenas de vereadores, prefeitos, deputados estaduais e federais deverão ter seus mandatos cassados devido à decisão que é retroativa e de repercussão geral, devendo ser atendida por todos os tribunais do país. Segundo especialistas, a decisão poderá prejudicar e muito o coeficiente eleitoral. É inadmissível que se aumente uma sanção, que se aumente uma punição que já foi imposta pelo Poder Judiciário e que já foi cumprida. Isso gera um precedente perigosíssimo que pode se alastrar para outras áreas. Você pode ter situações, o Supremo ainda não terminou esse julgamento, ele ainda não disse ainda se alcança fatos, se alcança, por exemplo, pessoas que têm mandato. Então você pode ter situações em que um senador da República concorreu porque já tinha cumprido eventuais 3 anos de uma condenação anterior, a Justiça Eleitoral então concedeu a ele o registro de candidatura, agora vem o Supremo e fala não, você, na realidade, não devia ter ficado 3 anos, deveria ter ficado 8 anos. Como é que fica essa situação? O Supremo ainda não decidiu. Mas um julgamento como esse, que altera o passado, que tem a intenção de alterar o passado, traz uma insegurança jurídica inaceitável. Os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Marco Aurélio e Celso de Mello votaram pela inaplicabilidade do novo prazo nos casos anteriores à aprovação da lei. Porém, os ministros Luiz Fux, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli e Carmen Lúcia divergiram do relator e votaram para a lei valer em casos anteriores a 2010. Para o advogado Joacir Loura Júnior, que já ocupou o cargo de juiz eleitoral em Rondônia, especialista em direito eleitoral, o STF inobservou o princípio da segurança jurídica e da coisa julgada, ao reconhecer a retroação da lei. E, novamente, agora quando dá análise do recurso. Para Joacir, a Corte errou 2 vezes sobre a mesma matéria. O Supremo ontem teve a oportunidade, a meu sentir, obviamente, de refazer uma injustiça ou de recapitular uma injustiça, o que não foi feito. Novamente, por 6 a 5, o Supremo entendeu que a lei retroage. Ao meu sentir, isso fere o princípio da segurança jurídica, isso fere o princípio da coisa julgada, e pessoas que naquela época tinham um cenário de uma condenação e de um tempo de condenação de 3 anos, logo em seguida passou por um tempo de condenação de 8. Isso quer dizer o quê? Que com a decisão do Supremo, se o legislador falar que não são 8, são 16, são 20, são 30, são 50, isso nunca vai acabar.